Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como perder o medo de advogar, como iniciar os primeiros passos na advocacia. E para isso, a gente vai tratar 3 erros, 3 pensamentos que quase todo advogado iniciante tem e vamos entender como desmistificar esse pensamento e começar de vez na advocacia. Bom, para quem ainda não sabe, eu me formei em Direito em 2016 e peguei a minha carteira da ordem logo no começo de 2017. Eu tinha uma doce ilusão de que quando eu pegasse a carteira da ordem, aquilo bastaria para eu de fato ser uma advogada. Para mim seria algo muito instintivo, muito natural, que eu simplesmente passaria a advogar, que eu colocaria em prática toda aquela teoria que eu aprendi na faculdade. Ledo engano. Quando eu cheguei no mundo real, eu percebi que a faculdade não tinha me preparado para a advocacia. E aí, pronto, meu mundo praticamente caiu. Eu tremia na base quando eu ia atender o cliente. Eu morria de medo do cliente fazer alguma pergunta que eu não soubesse responder. E aí, quando eu passava por isso, conseguia responder, o cliente gostava do que eu apresentava para ele, chegava um outro problema, um outro medo, o medo de cobrar. Eu não sabia cobrar, eu não sabia precificar, eu não sabia dar valor ao meu trabalho, eu não sabia dar valor ao meu serviço. E isso me prejudicava. E quando, enfim, eu passava por toda essa fase, então atendi o cliente, fechei o contrato, chegava a fase do processo em si, e eu tinha muita insegurança, muito medo de fazer alguma coisa errada, tinha pavor de audiência, tinha pavor do juiz, eu enxergava o juiz como alguém muito superior a mim. E isso muitas vezes me paralisou. Muitas vezes fez com que eu perdesse oportunidades por ter medo, por ter insegurança. E eu sei que a minha insegurança era gerada por falta de conhecimento, por falta de ter um apoio, por falta de ter uma pessoa que eu pudesse me espelhar, uma pessoa que eu pudesse realmente contar, que pudesse ser o meu suporte. Então, pegue papel e caneta que a gente vai falar sobre 3 pensamentos, 3 erros e como desmistificar eles. Primeiro erro: medo do juiz. Sim, eu sei. Quando a gente é advogado iniciante, às vezes, até quando a gente já está advogando há um tempo, a gente tem o costume de achar que o juiz está num patamar superior ao nosso. Então, é comum a gente sentir medo, a gente sentir insegurança na presença do juiz. Até porque muitas vezes a gente pode pensar, eu pensava, eu não sei nada, ele sabe tudo. Mas o que me ajudou a vencer esse medo foi, primeiro, entender os juízes costumam cometer erros, costumam dar decisões equivocadas, que inclusive são reformadas lá na frente. Isso não significa que nós somos melhores ou piores do que os juízes. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando você começar a repetir para si mesma e a internalizar que o juiz também comete erros, que nem sempre o juiz vai estar certo, você vai ver como vai mudar a forma que você passa a enxergar o juiz. Por outro lado, o que me ajudou a ir perdendo esse medo e a me naturalizar, me familiarizar mais com a figura de Vossa Excelência, foi quando eu comecei a me forçar e a me colocar em situações que eu precisava estar de frente ao juiz, como audiências e despachos. E como eu fiz isso? Bom, eu usei o convênio da Defensoria Pública com a OAB para me forçar a fazer isso, mas se você não está inscrito no convênio, ou mesmo inscrito, você não está tendo essas oportunidades, o que eu te aconselho a fazer é, pelo menos uma vez a cada 15 dias, você tira meio dia do seu tempo para ficar no fórum. Você vai assistir a audiência, você vai ver como que outros advogados se comportam na audiência, como o juiz se porta na audiência, porque você vai começar a naturalizar e a se acostumar com a figura do juiz, com a sala de audiência, com o fórum, e isso vai te ajudar a perder esse medo. Medo número 2, na verdade, é mais uma crença. Eu queria ter a petição perfeita. Eu queria sempre fazer a petição perfeita. E aqui eu vou arrancar logo o band-aid de uma vez, tá? Não vai fazer uma petição perfeita de primeira. Muitas vezes, a sua primeira petição, seja uma inicial, seja uma contestação, ou até mesmo uma petição de juntada, não vai ficar nem boa, quem dirá perfeita. Eu ficava preocupada com cada vírgula, com cada parágrafo, como que fazia isso, como que fazia aquilo. Eu tentava usar palavras difíceis, eu colocava lá uma palavra, depois eu ia procurar sinônimo na internet para colocar uma palavra mais juridiquês, uma palavra mais rebuscada, uma palavra mais chique. Sabe quando eu melhorei minhas petições? Primeiro, quando eu entendi o que era para fazer na petição. Quando eu de fato entendia o que eu estava fazendo. Então, eu entendia
Como funcionava uma inicial, para que é uma inicial. Depois foi quando eu tirei um grande peso das minhas costas, que foi o seguinte: quando eu entendi que o peticionamento ele vai melhorando ao longo do tempo e ele é uma sequência de tentativas, uma sequência de erro, uma sequência de acertos e que você vai melhorando a sua escrita com o passar dos anos. Enquanto eu estava lá procurando a petição perfeita, tentando fazer a petição perfeita, além de perder tempo, eu ainda me sentia mais insegura ainda, cometia mais erros e muitas vezes me paralisava. Eu não estou falando para você fazer uma petição de qualquer jeito, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, busque conhecimento para você entender o que você está fazendo. Em segundo lugar, pare de achar que a sua petição vai ficar perfeita, porque ela não vai. Quando você tirar esse peso das suas costas, você vai ver como você vai começar a produzir melhor e começar a produzir de uma forma mais leve. Erro número 3, ter medo dos clientes. Aqui você pode falar, opa, peraí, isso eu não tenho medo não. Bruna, isso eu não tenho medo. Eu quero clientes, eu preciso de clientes. Aliás, Bruna, me mande clientes. Mas quando eu falo aqui de ter medo do cliente, é você ter medo do cliente fazer alguma pergunta e você não souber responder, medo de cobrar e de precificar. Muitas vezes você vai atender um cliente que ele vai chegar no seu escritório e ele vai estar todo trabalhado no Google. Ele vai saber qual é o problema dele, ele vai saber as leis, ele vai saber como você tem que resolver o problema dele. Às vezes ele vai falar coisa que até você nunca ouviu falar na sua vida. Mas uma coisa que você precisa saber, e quanto antes você saber é melhor, você é mais capaz do que o cliente. Eu tenho certeza que tendo a base, sendo bacharel em direito, você sentando, lendo a legislação, lendo doutrina, procurando jurisprudência, você de fato vai saber a técnica para resolver o problema do cliente. Não vai ser só uma pesquisa ali no Google, não. Mas o grande segredo de verdade e que fez eu mudar o pensamento foi quando eu descobri o seguinte, vou até baixar aqui minha voz para falar para vocês, que os grandes escritórios e advogados com anos de experiência não sabem de tudo. E eles também pedem prazo aos clientes. Eles pedem prazo para devolutiva, eles pedem prazo para dar uma proposta de honorários. Eles não tratam os clientes como se eles fossem uma rede de fast food, que o cliente chega lá, pede um lanche no Mac e pronto, em 2, 3 minutos o seu lanche está pronto. Direito a advogar não é assim. Até porque você vai ver que vai chegar para você casos que é muito diferente daqueles problemas que a gente tinha nas provas na faculdade. São casos super complexos e que você não vai ter ali uma resposta pronta, na maioria das vezes. Você, de fato, vai ter que parar e analisar aquela situação específica do cliente. Então, passe a entender isso e você vai ver como o medo do cliente vai ir se dissipando. Quando eu entendi esses 3 pontos e desmistifiquei esses 3 pensamentos, já deu uma grande virada na minha advocacia. Ter sabido disso lá atrás, no começo, teria feito eu ir mais longe em muito menos tempo. Se eu tivesse tido alguém lá no começo que segurasse a minha mão, que me guiasse pelo processo, eu teria conseguido conquistar bem mais. Agora, imagine você. Aonde você estaria se você não tivesse medo de advogar? Quantos clientes você iria fechar se você de fato soubesse o que você está fazendo? Se você entendesse de fato como funciona um processo na prática, se você entendesse de fato cada fase do processo, cada petição, se você aprendesse primeiro a ser advogada, entendesse sobre a sua marca, sobre como se posicionar, sobre como fazer controle de processos e de prazos processuais, como fazer um controle financeiro. Depois, se você aprendesse a lidar com clientes, como fazer o primeiro atendimento, quais os documentos essenciais, como fidelizar um cliente, como demitir o cliente e quando eu preciso demitir um cliente, como cobrar, como precificar o meu serviço. Tudo isso vai estar no módulo 1 e 2 do Processando na Prática. E logo depois desses 2 módulos, a gente vai ter 3 módulos, 15 aulas de prática processual, onde a gente vai entender na prática como fazer petição inicial, contestação, réplica,
agravo de instrumento, apelação, embargos de declaração, memoriais, razões finais, como fazer indicação de provas, além de outras peças processuais. Por fim, a gente vai ter no módulo 6 o dia a dia da advocacia, onde eu vou passar para vocês como despachar com o juiz, como falar no cartório da vara, como fazer parcerias e como mexer no PJE e no ESAG. E agora, as novidades para essa minha primeira turma, que é a turma primogênita do Processando na Prática. Vocês vão ter acesso vitalício ao curso. Isso significa que, por mais que o meu curso tenha planejamento de durar 6 meses, você poderá fazer ele no seu tempo, aproveitando para finalizar o conteúdo total do curso. Então, além do módulo de boas-vindas, dos 6 módulos de aula, nós iremos ter um módulo bônus com a minha especialidade, locações. Serão 3 aulas em que você vai aprender exatamente como funciona um contrato de locação, a vistoria e quais os cuidados precisa ter na locação. Isso significa que você vai estar preparado para atender proprietários de imóveis, inquilinos e até mesmo imobiliários. Você vai conseguir fechar contrato com esses 3 e atender os 3. Só o módulo bônus, ele já daria por si só um curso. Mas juntando com todo o conteúdo desse curso, ele custaria fácil mais de R$ 2.500. Porque nesse curso você vai aprender o que a faculdade não te ensinou e ainda você vai ter conteúdo que muitas vezes você não consegue numa pós-graduação. E tudo isso por um preço exclusivo, porque a primeira turma é a turma primogênita, vai estar custando menos do que provavelmente você gasta por mês no iFood. 12 vezes de R$ 49,67. E você pode pagar por Pix, por boleto bancário, por cartão de crédito. Inclusive, você pode usar mais de um cartão de crédito para efetuar o pagamento. E se por fim você comprar o curso e você não gostar, você ainda tem uma garantia de 7 dias para cancelar o curso. Não importa o motivo, não importa o porquê, você pode solicitar o cancelamento e você vai receber o reembolso integral do que você tiver investido no curso. Mas, gente, é sério, se vocês conseguirem aproveitar, nem que seja só 20% do curso, eu tenho certeza que você vai mudar a sua advocacia e você vai ser uma advogada melhor e uma advogada mais preparada. Então, corre que as inscrições estão abertas. O link para você comprar o curso está na minha bio do Instagram. E os 3 primeiros, somente os 3 primeiros que comprarem, vão ter acesso a uma consultoria comigo, individual e exclusiva de até 1 hora. E vamos encerrar as vendas dessa primeira turma. Lembrando que, novamente, esse preço, 12 vezes de R$ 49,67, vai ser só para essa primeira turma. Eu espero você dentro da plataforma, juntas, vou te guiar, vou ser o seu apoio, vou ser o seu suporte, aquele suporte que eu não tive e que eu gostaria de ter tido logo que eu iniciei na advocacia.